Olá, aqui é a Helga, com mais notícias não tão católicas desta última semana de março de 2020. Bispos argentinos não querem que seus sacerdotes fiquem dentro. Os bispos liberais de Buenos Aires, guiados pelo cardeal Mário Poli, alentam os sacerdotes para que levem os sacramentos a quem peça. Em uma carta ao clero, publicada no dia 23 de março pelo website aica.org, Poli escreve que a Conferência Episcopal trabalhou em um acordo com o governo para eximir os sacerdotes das restrições para viajar implementadas por causa do bichinho. A carta refere-se ao desejo de Francisco de que os sacerdotes saiam para ver os doentes e oferecer-lhes os sacramentos. Tudo vale. Um bispo permite às enfermeiras ungir os enfermos. O bispo de Springfield, nos Estados Unidos, Monsenhor Michel Rosansky, permitiu, no dia 25 de março, às enfermeiras que realizem, invalidamente, a unção dos enfermos. Rosansky havia planificado que um sacerdote se mantivesse parado fora do quarto, enquanto uma enfermeira entrava e administrava o óleo. As orações podiam se recitar por telefone. No dia 27 de março, o website catholicnewsagency.com informou sobre isso. Uma hora depois, Monsenhor Rosansky revogou sua permissão. A polícia aparece em uma capela da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. A polícia foi à Igreja da Transfiguração em Toronto, no Canadá, pertencente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, escreve James Delinis no Twitter. Ali, a polícia entregou uma notificação de cumprimento com medidas de distanciamento social. Durante a missa da quarta-feira, houve 10 pessoas na igreja de tamanho médio. Bispos proíbem os sacramentos. Os bispos impõem severas restrições sobre os sacramentos em todo o mundo. Os cardeais Cupich, de Chicago, e Tobin, de Newark, decretaram que se proíbe aos católicos ingressar nas igrejas e capelas que estão fechadas. Todos os sacramentos estão suspensos, exceto nos casos de emergência extrema. Não há exceções à proibição de realizar esponsais, independentemente do tamanho do grupo. Inclusive, em Chicago, um batismo de emergência requer a permissão do bispo. Entretanto, os católicos não esquecerão o princípio último do direito canônico citado pelos liberais. O bem das almas, não dos corpos, deve ser a lei suprema. Apareceu a Virgem durante a bênção Urbi et Orbi de Francisco? O autor alemão Michael Hesemann deu nascimento à ideia de que, durante a bênção Urbi et Orbi de Francisco, no dia 27 de março, a Virgem apareceu no céu. Ele o disse em sua conta do Facebook, no dia 28 de março. Hesemann imaginou que a transmissão ao vivo do Vaticano mostrou a formação de uma nuvem que parecia uma mulher com uma luz em seu ventre. Não surpreende que 8 minutos mais tarde as nuvens fossem diferentes. Há um vídeo que mostra a mencionada sequência e repete-a em tamanho grande. Cardeal Brandmüller: o bichinho não é castigo de Deus. Seguramente não é Deus que castiga o homem quando o mal cai sobre ele, mas o homem mesmo que atua autonomamente se castiga, escreve no dia 28 de março no website cath.net o cardeal Walter Brandmüller ao referir-se ao bichinho. Ele chama todo mal um fruto amargo do pecado, mas não um castigo de um Deus ofendido e chateado. Segundo Brandmüller, o homem criado desencadeou todo o mal na criação ao opor-se ao Criador. A salvação acontece quando o homem retorna a ele. Monsenhor Schneider: o bichinho é uma retribuição divina pela Pachamama? O fim da missa é tão único e grave que poderia ser uma reprimenda divina pelos 50 anos da dessacralização e da trivialização eucarísticas, disse no dia 27 de março Monsenhor Athanasius Schneider no website remnantnewspaper.com. Schneider opõe-se ao fechamento das igrejas, dado que os supermercados permanecem abertos e o transporte público funciona. Ele urge os sacerdotes que desobedeçam aos seus bispos se estes os proibiram de celebrar a unção dos enfermos. Cristo não deu a um bispo o poder de proibir visitar os doentes e moribundos. Schneider observa um temor quase patológico que extrapolou o sentido comum e uma visão sobrenatural.
Segundo ele, o bichinho é um convite divino à castidade e a purificar o mundo pecador e também a igreja. Ele não tem uma certeza absoluta de que o bichinho é uma retribuição divina pelos eventos da Pachamama no Vaticano durante o passado mês de outubro, mas diz que é uma possibilidade não descabelada. Polônia. Medidas drásticas contra as missas. O governo polonês solicitou no dia 24 de março que as celebrações nas missas, incluindo funerais e casamentos, reduzam-se a 5 pessoas. Os bispos aceitaram a medida. Michael Kolodziec notou no Twitter que os armazéns não têm limites e que os ônibus se deslocam levando 35 pessoas a bordo. A Fraternidade Sacerdotal São Pio agora distribui a Sagrada Comunhão a grupo de 5 pessoas com um intervalo de 5 minutos entre eles. Governo italiano diz aos fiéis quando se lhes permite visitar uma igreja e quando não. Em toda a Itália, a polícia detém e multa os católicos em seu caminho à igreja. Em consequência, segundo informa no dia 28 de março o website La Nuova Bussola Quotidiana.it, os bispos italianos perguntaram ao ministro do Interior: está permitido aos fiéis visitar as igrejas para rezar de forma privada? Podem garantir um mínimo de dignidade aos assistentes que participam nos ritos da Páscoa? Por que se permite os casamentos civis, mas não os casamentos na igreja? A resposta, em 2 páginas, declara que as igrejas não estão fechadas, mas visitá-las deve coincidir com situações de necessidade. É por isso que não se pode visitar uma igreja a menos que se a encontre no caminho para trabalhar ou para comprar cigarros, etc. As liturgias da Páscoa podem ter lugar, mas só podem assistir os celebrantes e os acólitos necessários. Os casamentos na igreja não estão proibidos, mas a participação está limitada ao celebrante, aos esposos e às testemunhas.